Hoje nós lemos a última parábola do capítulo 13 de São Mateus, a parábola chamada da rede de arrastão. Jesus diz: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Rede aqui não é uma rede que pode ser lançada por uma pessoa só. É uma rede lançada. Portanto, ele está falando que o reino de Deus é no meio do mundo como uma rede que retira, que recolhe. Há uma vontade de agregação, há uma vontade de salvação ilimitada em Deus. Ele chama para junto de si. Mas quando ela está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. E ele explica: assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Ou seja, Jesus está mostrando algo similar ao que ele mostrou na parábola do joio e do trigo. Quando ele explicou a parábola, ele disse: o campo é um mundo. O campo é o mundo. Ou seja, o mundo tem joio e trigo por todo lado. Mas a parábola da rede, ela tem uma nuance. A rede fala de algo que é recolhido do mundo. Ele está falando de um recorte do mundo. Esse recorte é a igreja. Essa rede de arrastão é a igreja. E ele está dizendo que o reino de Deus é como uma rede lançada. Ele está falando da igreja que lança o chamado à conversão a todos e recolhe peixes de todo tipo, bons e maus. Nosso Senhor diz maus de um lado, e a palavra mal é a palavra poneros mesmo. Ele está falando de mal mesmo, de malvado, de perverso. E do outro lado ele está falando dos justos. E é muito interessante que justo, especialmente no Evangelho de São Mateus, é aquele que escuta a palavra e a compreende. É aquele que assimila a palavra no seu coração. Enquanto que mal, iníquo, injusto, perverso, é todo aquele que não passa pelo mesmo processo. E é muito interessante isso. Por quê? Esse chamado de Cristo para a conversão traz de tudo. Muitas pessoas vêm, mas algumas dessas pessoas não conseguem passar pelo processo de transformação que nos é apresentado no Evangelho. Por exemplo, no capítulo 13 do Evangelho de São João, ele fala de nascer de novo, de uma regeneração que reforma por dentro a nossa alma, a nossa mente, a nossa concepção.
que realiza aquilo que Jesus, no começo do Evangelho de São Marcos, chama de conversão. Convertei-vos, metanoite. Mudem o modo de pensar. Ultrapassem essa maneira de pensar. Ou seja, boa parte das pessoas vem para a igreja, mas não altera o padrão do seu pensamento. Continua pensando exatamente segundo as máximas do mundo. Não consegue ser confrontado com a realidade do Evangelho. Inclusive, assimila o Evangelho nas próprias lógicas do mundo. Então, por exemplo, quando Jesus fala de amor, pensa de amor nos termos que o mundo pensa. Quando Jesus fala de pecado, pensa de pecado nos termos que o mundo pensa. Interpreta todas as coisas que escuta a partir de um princípio que é o princípio deste mundo corrompido. São pessoas que, infelizmente, não passaram pelo processo de transformação. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, São Paulo diz: que ofereçais os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo, espiritual. Esse é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, do vosso modo de pensar, a fim de que possais descobrir quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos ser confrontados com o conteúdo do Evangelho diariamente, mudar a nossa maneira de pensar, de sentir, ajustando-a nas medidas de Jesus. Esse trabalho de discernimento que acontecerá no final dos tempos de Jesus será feito pelos anjos. Por que os anjos? Por um motivo simples. Porque os anjos são seres espirituais, eles não estão implicados nos nossos processos históricos. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos cheios de interesses. Nós temos um lado, nós temos uma raça, nós temos uma condição, nós estamos limitados por um tempo, por uma cultura, por uma geração, por um modo de ser. E a verdade mesmo é que nós nunca conseguimos ser muito mais santos do que a nossa geração. É difícil. Nós somos mais ou menos homens da nossa geração. Nós temos que ser muito melhores de acordo com o espírito do Evangelho. Por isso que nós somos julgados pelos anjos. Porque eles não estão submersos na cultura, eles são isentos. Eles nos olham, por assim dizer, com a neutralidade de quem sabe o que é certo, o que é errado, de quem testemunhou os nossos atos mais íntimos, aquilo que os olhos materiais dos outros não conseguem ver. Os homens maus serão separados dos bons, dos justos, e os maus serão lançados na fornalha de fogo. Ele está falando do inferno. E aí haverá choro e ranger de dentes. E ele pergunta: compreendestes tudo isso? Ou seja, isso não é uma brincadeira. Isso é uma coisa de uma seriedade escatológica, para dizer com uma palavra teológica, um termo técnico, né? Escatológico significa aquilo que está no fim, no encerramento, no escatom em grego. Isso tem uma seriedade que diz respeito ao fim de todas as coisas, aos finais dos tempos. Isso tem uma seriedade absoluta. E, portanto, essa é a coisa mais importante da vida. E Jesus conclui com uma afirmação um pouco enigmática à primeira vista. Ele diz: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus
É como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aqui, um escritor eclesiástico muito antigo chamado Orígenes diz que essa é a prova de que Jesus estava ensinando os discípulos a fazerem meditação. Porque o escriba versado nas coisas do reino dos céus, o discípulo do reino dos céus, o aluno do reino dos céus, é alguém que tira do seu tesouro, significa das Sagradas Escrituras, coisas novas do Novo Testamento e coisas velhas do Velho Testamento, justamente porque ele quer confrontar-se com a palavra, porque ele quer reformar-se interiormente. Esse é o segredo para nós sermos peixes de boa qualidade. É meditarmos a palavra, confrontando-nos com ela diariamente. Seria muito ruim chegar no fim da vida, chegar à conclusão de que, nossa, eu não entendi nada do Evangelho. Estava na igreja, mas eu não assimilei. Eu pensava como um pagão, como um homem do meu tempo. Passaram-se os anos e eu continuei psicologicamente intacto. Seria horrível que chegássemos no fim da vida e nós nos percebêssemos apenas como uma pessoa que é a reprodução do espírito do tempo. Por isso nós precisamos nos confrontar, para que, sendo diariamente julgados pela nossa própria consciência sob a luz da palavra de Deus, nós possamos efetivamente ser aprovados pelo Senhor como verdadeiros discípulos do reino dos céus.